Kim Kataguiri traiu o povo brasileiro. Kim Kataguiri te traiu. Você sabe muito bem que na hora H você não pode contar com o Kim. Você pode contar com gente muito séria, como o Carlos Zambelli, como o Nicolas. E aí você vê que há uma jogada, uma CPI que vai enfrentar o STF, gente corajosa vai finalmente peitar o STF, e o Kim não assinou a CPI. E esse Kim, com certeza, Marcel Van Hatten, Carla Zambelli, Bibo Nunes estão corretos, e Kim deve ser, olha, um canalha. Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, preste bem atenção, Clube MBL é a iniciativa que vai te informar. Nós vamos aprofundar o conhecimento que nós trazemos nos nossos vídeos, nas nossas redes, lá, com relatórios diários. É R$1 por dia. Apenas R$1 por dia e você ajuda ainda a manter o MBL. Hoje, por exemplo, está saindo esse relatório aqui do Pedro Abramovay, do George Soros e a influência dele sobre o governo do PT. É um tema que se eu tratar em vídeo ficaria muito longo, mas tem um relatório de 10 páginas com fontes e tal. Hoje está disponível lá, quero ver vocês acompanhando, é maravilhoso, vai lá, cara, novamente, é R$1 por dia, ajude e você vai ficar super bem informado. Pois bem, galera, olha só, o que tá rolando? Todo mundo sabe do conflito que tem entre Bolsonaro e STF, né? O Bolsonaro, ele tem esse conflito, e é muito engraçado porque quando ele poderia ter agido contra o STF, ele não agiu. Foi o caso da CPI da Lava Toga, que ele botou o filho dele, o Flávio, pra desarmar ali. Ele botou e o Flávio desarmou a CPI da Lava Toga, não conseguiram os votos e o STF ficou tranquilo, porque naquela época o Toffoli, conforme capa da revista Veja, o Toffoli falou, vou trabalhar para salvar o Bolsonaro. O Toffoli assumiu que salvou o Bolsonaro em 2019. Aí eles, não, vamos tirar. A briga do Bolsonaro com o STF interessa toda vez que o Bolsonaro precisa fazer algum acordo com o STF, um acordo que envolve impunidade ou para ele ou para algum familiar dele. E se esse acordo envolver também impunidade, por exemplo, pro Lula, como foi o caso após colocarem o Aras e depois o Cássio Nunes, tá tudo bem. Pro Bolsonaro tá tudo bem. O teatro funciona, a galera acredita, bate palma e o jogo que segue. O Brasil ficou refém desses acordos espúrios que o Bolsonaro fez. E aí toda vez que eu vejo o Bolsonaro, um bolsonarista bravo com o STF, eu falo, ô espertinho, o que tá acontecendo? A nova espertagem desse jogo é o deputado Marcel Van Hatten, e foi uma espertagem boa usar ele e não, por exemplo, uma Carla Zambelli, protocolando uma CPI para pegar os desmandos, os abusos ali do STF, do Alexandre de Moraes. Ou seja, agora finalmente a Câmara dos Deputados, liderada por Marcel Van Hatten, vai para cima. Eles foram lá, conseguiram as 171 assinaturas e muita gente veio cobrar o Kim, porque o Kim não assinou. E vieram me cobrar. Pô, mas e agora? O MBL não vai? Eu falei, gente, sentem agora na cadeira e vamos falar agora como adultos. Vamos entender as intenções de todo mundo e vamos entender porque o Kim não assinou. O primeiro ponto é o seguinte, eu olho o Marcel Van Hatten e eu vejo ele participando desse teatro, eu falo, por que ele tá fazendo isso, né? Aí eu olho essa notícia do Metrópolis. Tem um QG bancado com dinheiro do PL, do Valdemar, da Costa Neto, fazendo reuniões para organizar essas manifestações golpistas. E olha quem teve lá recentemente. Marcel Van Hatten. O Marcelzinho tá se reunindo com a galera mais sórdida. Entendi. Marcel, que sempre foi um bolsominion. Ele tenta fingir que não, eu sou diferente, eu quero morar em outro Brasil, mas é um bolsominion. Eleitorado bolsonarista. Marcel é um dos caras que trabalhou para tirar o Amoedo e transformar o Novo nesse negócio aí. E ele comemora que tirou o Amoedo do partido que queria um partido independente e colocou ali, ó, o partido completamente submisso ao Bolsonaro. Porque isso interessa eleitoralmente pra um cara como ele. Mas não só um cara como ele. As ligações do Marcel com o governo Bolsonaro não podem esquecer que tem uma espécie de mediador. E quem é o mediador? A gente vai precisar abrir esse jogo aqui. Por que o Marcel e o Partido Novo estão servindo tanto ao Bolsonaro? Existem duas razões, e eu vou abordar essas razões antes de eu abordar o porquê essa CPI é ridícula e porque o Kim votou contra. A gente tem que sempre abrir a intenção dos agentes. A primeira intenção, e aí eu citei, tem esse intermediador, é agradar ao intermediador que joga junto com o Bolsonaro. O intermediador chama-se Salim Matar. O Salim Matar é o dono da Localiza, que é uma grande empresa de, supostamente, aluguel de carro. Por que eu digo supostamente? Porque a grana que a Localiza ganha não é exatamente com um aluguel, mas sim com uma malandragem fiscal que o Salim, que é libertário, que é amado pelos ANCAPs, ele faz, que basicamente na hora de comprar um carro ele não paga o imposto, aí na hora de revender ele tem um lucro nisso. Então ele ganha mesmo dinheiro revendendo os carros que ele compra para usar na operação de locação. Por isso que vocês veem lojas da Localiza por aí.
E aí ele tem essa malandragem fiscal, tudo bem. E aí ele precisa fazer os ajustes políticos, mas tudo bem, não é esse o problema. Salim participa do governo Bolsonaro. O irmão do Salim, que enquanto o Salim estava no governo Bolsonaro, tocava a empresa Localiza, o irmão dele recebeu, veja só essa matéria, quase 15 milhões de reais em perdão fiscal. Ele foi perdoado ali pelo Ministério do Bolsonaro enquanto essa turma era governista. Que legal, foi o maior perdão tributário da história do Brasil. E ele, recorrentemente, atua apoiando o governo Bolsonaro. Eles são bolsonaristas, eles financiam campanhas de bolsonaristas. O Salim financiou, por exemplo, a campanha do Ricardo Salles. Não só gente do Novo. O Salim é apoiador direto do Paulo Guedes. Então, o Marcel faz parte desse grupo do Salim, que são os bolsonaristas de sapatênis, os bolsonaristas de laranja. Que querem ter um quinhão do bolsonarismo e acham que, sei lá, um dia o Bolsonaro vai virar agora vamos eleger vocês aí com o Zema. A gente sabe muito bem que isso não vai acontecer. Então, ali tem interesses diretos que envolvem um grupo político e envolve um grupo político que se beneficiou do governo. Não dá pra negar. Mas isso continua no outro elemento, que é a notoriedade e os likes. Marcel Van Hatten, o cara do Ideias Radicais, toda essa turma quer compartilhar desse mundaréu de likes que o bolsonarismo dá, especialmente se você entra na histeria deles. O Constantino já entendeu isso há muito tempo, todo mundo da Jovem Pan entendeu faz tempo, todo mundo ganha, todo mundo compartilha. Normal. O cara quer ser, quero ser bolsonarista, ganha o like. Não tô nem recriminando, não tô nem julgando eles. Você quer participar disso? Beleza, participe, né? Vai ganhar seus likes. Cara, eu já não espero nada deles. Acho que o Marcel sempre foi bolsonarista. Acho o Novo um partido linha auxiliar do Bolsonaro. Não me importa. O que me irrita é ir lá e fazer essa postagem aqui, como esse rapaz aí do Ideias Radicais fez. Cobrando o Kim. Você quer cobrar o Kim? Então vamos falar, né? A gente tem que falar os seus interesses, né? Vocês estão aí ganhando like, farmando like de gado, com uma irresponsabilidade bizarra. E eis aqui a irresponsabilidade que eu preciso trazer para vocês, né? Eu não acredito que ninguém em sã consciência que está preocupado com a porcaria do país que vive quer gerar mais treta no meio de uma crise em que tem gente ocupando estrada. Hoje mesmo, acabaram de ocupar o maior aeroporto de carga do Brasil, que é o aeroporto de Viracopos. Um bando de caminhoneiro golpista. Sendo que o Bolsonaro está em negociações. Todo mundo sabe para tentar livrar ele e sua família agora. Todo mundo sabe, eu já fiz vídeos sobre isso. O Bolsonaro precisa manter essa militância aqui, especialmente em Copa do Mundo, especialmente agora em Copa do Mundo, com o Brasil jogando bem. Então essa galera quer ficar botando fogo no Brasil, usando ações inúteis. Aí você vai falar, como assim a ação é inútil? Ora, toda CPI só é válida no período dos 4 anos do mandato. Faltando um mês para terminar tudo, vocês acham que uma CPI ia descobrir alguma coisa? Vamos lá. O parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 1579, a lei que regulamenta as CPIs, deixa claro que elas não podem ultrapassar o período de uma legislatura. A legislatura é o período de 4 anos de mandato dos deputados a partir do momento que tomam posse. Considerando que o Congresso entra em recesso dia 22, obrigatoriamente pelo regimento interno da Câmara, e só volta em fevereiro quando os novos deputados tomam posse e começa a próxima legislatura, temos 28 dias e 21 dias úteis. Isso sem falar que os deputados só costumam trabalhar de terça a quinta-feira. Ou seja, mesmo na hipótese de Lira colocar a CPI para rodar, elas sequer fariam as 40 reuniões necessárias para apresentar um relatório e talvez indiciar alguém. Outra coisa, a Constituição nos diz de forma muito clara que é só o Senado que tem prerrogativa para indiciar e investigar ministros do Supremo. Ou seja, se você não tem tempo para coletar informação nenhuma, para rodar nada, e você não pode investigar ninguém, por que protocolar a CPI? Ela seria inócua, não há tempo para nada. E mais, saindo dessa questão meramente jurídica e formal, alguém acha que o Arthur Lira e a mesa diretora do Centrão vai se indispor com o STF, vai querer ficar fazendo, vai permitir isso? Você acha que o Arthur Lira não falou com o Marcel Van Hatten? Você acha que o Marcel Van Hatten não ligou para o Arthur Lira? Você acha que o Marcel Van Hatten já não sabia que o Arthur Lira não ia fazer o que ele fez, como você tá vendo a notícia aqui? Ia mandar arquivar isso aí, falou protocolo no ano que vem? E obviamente que não vão andar com isso no ano que vem. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque isso era só um teatro. Era só um teatro, Marcel formou like, agradou o Salim, todo mundo lá, ai, tô no jogo aqui com os Bolsonaro, ganhei aqui um barulhinho, e você, eventualmente, foi lá e cobrou o Kim, que não aceitou participar desse jogo ridículo, inócuo, que não iria a lugar nenhum, e que só serve para manter esse surto de responsabilidade nas estradas e em frente de quartel, servindo como idiota útil para ajudar o Bolsonaro e a família de corruptos dele a negociar um bom acordo para salvar a pele de alguém ali, especialmente dele.
Bolsonaro que tem inúmeros processos agora no TSE que podem tornar ele inelegível. Processos criminais, coisas que podem voltar a andar. Não só dele, da família também. E aí como é que fica, né? Cobrando do Kim, assina. E essa turma assinou o impeachment do Bolsonaro? E essa turma cobrou o Bolsonaro quando precisava? Você, eventualmente que nos acompanha, foi se aliar com um passador de pano. Eu trouxe os argumentos aqui. Formalmente não serviria pra nada. Politicamente é inócuo. Não andaria com Arthur Lira. Os interesses são os mais baixos e mais óbvios dessa turma. E tem gente que ainda cai. Parem de ser infantis em termos políticos. Política é coisa séria. Política não é brincadeira. Política você tem que entender as intenções e as estratégias. Não é assim, ai, ele protocolou uma CPI, agora vamos pra cima do STF. Não, ninguém vai pra cima do STF ali, não. Ninguém vai. Pare de acreditar em conta carochinha. Você caiu no truque do Partido Novo, um dos maiores canalhas dessa eleição. Não fique caindo mais nesses truques, tá bom? Então eu espero que isso tenha esclarecido pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.